Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o assunto da vez é Entrevista com o Demônio. Filme que ficou conhecido Pô, até antes de chegar, achei que ia ser entrevista com o vampiro. Achei que ia ser entrevista com o vampiro. Errei o filme, cara. mas que ficou famoso primeiro como Late Night with the Devil, Robledo, porque esse filme já foi visto por uma cacetada de gente de forma irregular, de forma pirata. Que coisa horrorosa. Jack Sparrow! Jack Sparrow por todos os lados. Mas finalmente ele está chegando aos cinemas brasileiros. Filme americano, filme estadunidense. Vamos falar estadunidense, senão o nosso colega Marcelo Miller ele nos bate com a foice e com o martelo. Vamos falar estadunidense. Estrelado pelo David Destelmackian, que é o nosso querido quem, Robledo? O que ele é? O que ele faz de relevante? É o homem bolota lá do Esquadrão Suicida. Aí é que tá. Ele não tem grandes personagens relevantes. Esse cara participou de vários filmes blockbusters, mas é talvez o primeiro grande papel dele no cinema. E é um filme de horror. Não, ele tá no Oppenheimer, filme vencedor do Oscar de melhor Mas filme ele desse não é ano. protagonista, né? Não. Ele não é protagonista. Não, a estreia dele, pra vocês terem uma ideia, gente, já estamos nos atropelando aqui. Foi em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Estreou mal, né? Estreou mal. Ou seja, ele tá sempre nos filmes do Christopher Nolan. Christopher Nolan arruma uma pontinha e ele aparece lá no canto da tela. Mas você já percebeu que tem muita coisa pra gente falar sobre esse filme. Quem vai falar comigo aqui é o Robledo, nosso editor-chefe. E a gente vai falar rapidamente agora do enredo e depois eu quero pedir uma coisa pra vocês, tá? O enredo é o seguinte: o David Destelmackian é um apresentador dos anos 70, aquele estilo late show clássico, sabe? O rival dele, aliás, é citado no filme, é o Johnny Carson. E ele é o Jack Delroy. O Jack Delroy é um O cara. filme, aliás, é bom saber, né? Pontuar isso. O filme se passa em 1977, né? E toda a estética do filme é como se fosse dos anos 70, né? Então tem Exatamente. É um essas found propostas. footage e a gente vai falar bastante sobre isso. E o Jack DeRoy, ele precisa recuperar a audiência do programa dele, que está indo cada vez mais para baixo. E o que ele faz? Recorre a eventos sobrenaturais. E a gente vai debater isso mais para frente, porque isso era muito normal. Aliás, era normal até para os brasileiros, porque a gente cresceu nos anos, principalmente o Robledo, 80 e 90 e eu início dos anos 2000, assistindo todo o tipo de bizarrice na TV aberta para que alavancasse audiências desses programas populares. Inclusive coisas sobrenaturais. Pessoal, a gente pede encarecidamente, pessoal. Eu estava, inclusive, comentando hoje de manhã na redação. Gente, é o seguinte: a gente tem milhares, a gente tem ótimos números nas plataformas de áudio. E no YouTube a gente não consegue trazer essa gente para cá. Você que está agora no Spotify, você que está agora na qualquer plataforma de áudio preferida que seja a sua, vai lá no YouTube agora e dá uma moral pra gente. Vai lá, aperta no curtir, se inscreve no canal, faz o escambau, comenta embaixo, porque não é possível que a gente mande tão bem nas plataformas de áudio e no YouTube não tenha ninguém lá para nos dar essa assistência. Por favor, nos ajude, porque ninguém aqui é palhaço. Ninguém aqui é palhaço, a gente tá trabalhando aqui, a gente tá fazendo o nosso, né, suando, forcejando, como diz Marcelo Miller, e vocês estão fazendo a gente de palhaço. Então, por favor, deu. Não, 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 não. Eles estão prestigiando, eles estão nos ouvindo, não. Daqui a pouco eles se revoltam e nos abandonam nas plataformas de áudio também, Vitor. Eles não vão, porque Não quem, fala assim. quem acompanha o Papo do Cinema sabe que você quer um algo a mais. Você quer o pop, você quer o erudito, você quer tudo junto, entendeu? Não é só uma coisa ou outra. O Papo do Cinema é tudo misturado. Gostou da entrevista com o Demônio para começo de conversa? Gostei, Tá. gostei. É positivo o filme, ó. Thumbs up. O filme é dedinho pra cima, tá? Não é nem dedinho meio nem dedinho pra baixo, é dedinho pra cima. Mas isso é por causa de uma média. Tá. Porque se a gente for pegar a estrutura clássica, daí vamos falar sério agora. Vamos pegar a estrutura clássica de roteiro, que é início, meio e fim. O início é muito bacana, o meio é muito interessante, mas o fim dá uma derrapada. Eu tenho problemas com o final do filme. Então, assim, na média, fica positivo, gostei, vale a experiência, mas é por causa da média, sabe? O final realmente me incomodou ali, para mim, toda uma sutileza, um olhar, uma apropriação de uma época, de uma forma de linguagem e tal, que o filme percorre durante o tempo. Aliás, já que o Vitor, né, não tagarela, não cala essa boca, deixou finalmente eu começar a falar, vou ter que pedir essa desculpa. Minha voz foi pro brecho, né? Semana passada, quem acompanha o Papo de Cinema sabe que nós estávamos no For Rainbow, Festival de Cinema, Cultura da Diversidade de Fortaleza, então eu estava lá 30, 35 graus todos os dias.
E agora eu voltei para Porto Alegre, que está 7 graus, 10 graus, está um horror essa cidade, né? Cinza, frio pra caralho. Então a voz foi pro brejo. Mas estamos aqui firmes e fortes assistindo aos lançamentos da semana. E então, entrevista com o vampiro. Opa, voltei para entrevista com o vampiro. Entrevista com o demônio. É bacana pela média, gosto, tem muitos méritos, tem muitos pontos positivos, mas eu acho que o final poderia ser melhor trabalhado, não sei se tu concorda. Aliás, a gente vai esmiuçar esse final no segundo bloco, né, quando entrar os spoilers e tal, mas assim, em termos gerais, Vitor, para ti o filme passa por média, as três partes tu abraça ou tem algum ruído ali para ti? Não, eu gostei do filme, mas ele realmente ele passa na média, assim, porque Entrevista com o Demônio, e eu acho que esse é o gancho perfeito, para a gente fazer um preâmbulo antes da gente falar do filme, que a gente vai falar mais no segundo bloco. Eu citei antes rapidamente o Found Footage, e eu quero te perguntar, Robledo, o que tu acha dessa linguagem, enfim, desse estilo, se ele foi bem ou não empregado no filme. E eu já te adianto, tem aquela linguagem mais clássica, né, que é a Bruxa de Blair, o mais popular, ou o Hack, que para mim é preferido, inclusive eu gosto mais do que Bruxa de Blair, que é aquela coisa, achamos uma câmera no chão e aqui está o vídeo do que aconteceu, pode ser um desastre, pode ser um evento sobrenatural, enfim. E tem um outro que já ficou mais popular na última década, que a gente pode ver em filmes como Buscando, por exemplo, que é a gente conseguir ver as pessoas conversando só por teclas e telas, né? Por exemplo, como se a gente estivesse conversando aqui, como estamos eu e o Robledo no Zoom, e conversando com o WhatsApp ali, com o e-mail aberto, tudo é a tela de um computador, de um tablet ou de um celular. Então temos mais uma forma. Agora, Entrevista com o Demônio é uma outra forma, para tu ver quantas coisas a gente consegue desmembrar dentro disso. Ele é uma fita de um programa dos anos 70 que as pessoas estão, no caso, nós reassistindo. A gente achou essa fita, colocou ali, estamos assistindo a um programa setentista que deu errado, entre aspas. E daí eu já te falo, o que é que me pega no filme que eu acho que não funciona? A gente vai falar da podreira do final do filme que a gente pode gostar ou não, a gente pode falar dos elementos que são bem desenvolvidos ou não, mas eu vou te dizer o que eu não gosto. O filme todo é na tela 4x3, aquela bem quadradinha, né? O quadrado que a gente posta no Instagram. E funciona, né? A introdução é legal, realmente parece que tu colocou uma fita ali, tu está assistindo um vídeo antigo. Só que ele tem umas interseções, ele tem umas interrupções, o filme vai sendo entrecortado por cenas de bastidores, que são em preto e branco. Beleza, até aí a gente vai engolindo, a gente vai aceitando. Pra tu ver como é difícil, como é fácil, né? Na verdade, a gente se perder dentro do found footage e deixar de acreditar naquilo ali. Sabe? Tipo, é difícil. Por isso que eu acho que Hack é um dos poucos. E essas cenas em preto e branco de bastidores, no caso, são cada intervalo que acontecia. Acontecia um intervalo, porque dava uma merda no programa, e daí ia para esses bastidores em preto e branco. Só que assim, começa que o cara que estava filmando, essa pessoa não existe, é como se essa câmera tivesse ali, esqueceram um câmera que está perdido no ambiente, e é muito bem filmado, chega a ter plano sequência desses bastidores. É aí que o filme me perde, porque eu acho que perde daí a realidade. Se não tivesse esses bastidores, eu ia gostar mais ainda do filme. Eu entendo. A questão é que o que me parece é que o filme. A gente está falando de forma, não de conteúdo, né? Então são duas camadas de leitura aqui. Mas em relação à forma que tu traz agora, o que me passa ali é um misto, é uma combinação desses dois momentos, sabe? Porque na verdade, eu tive a impressão não de que vendo o filme em 2024, eu me senti enquanto assisti o filme. Claro, tu tá certo porque tem muita contextualização, né? Tem um narrador falando de onde é esse apresentador, né? Como é o nome dele? O Jack Delroy, né? Que apresenta esse programa da noite e tal, o Night Owls, né? As corujas da noite e tal. Que é esse bate-papo, né? O programa de entrevista que é tão característico da televisão norte-americana. Eu, apesar de que ele tenha tido essa contextualização e resgatando de onde ele surgiu e para onde ele foi, etc e tal, então tu vê que não é daquele momento. Eu me senti, enquanto o filme passava, como se eu tivesse um espectador lá de 1977. Isso eu achei bacana, sabe? Como se eu estivesse na minha casa em 1977, tivesse ligado para ver o programa do cara e tudo aquilo está se passando. E realmente o filme se passa durante
a duração de um programa de bate-papo, né? A gente lembra, tem aí o programa do Bial, o programa do Gentili, do Porchat e uns tantos assim, né? Tinha o do Jô Soares, Aliás, no Brasil. o que é mais parecido com esse formato estadunidense é o do Jô Soares. Exatamente. É que o do Jô Soares já não existe mais, né? Então tem gente aí que nem conhece. Mas é isso, é essa estrutura de programa. Eu acho que o do Danilo Gentili é mais ou menos assim hoje em dia, né? Eu não vejo aqueles programas, pelo que a gente pega de cortes, alguma coisa. Acho que é mais ou menos essa linha. Ah, Parece que eu estava lá em 1977 assistindo o programa. E realmente, só que um programa de TV, né, possui intervalos. E o que eles vão exibir durante esses intervalos? Eles não vão ficar passando comerciais da época. Eles daí fazem essa quebra, né, de camada, que nem tu falou, e vai para o preto e branco e fica mostrando os bastidores, que daí sim remete ao found footage, né, que tu mencionaste. Parece que foi que tinha alguém filmando eles, mas tu não sabe quem essa pessoa não existe, né? É uma entidade que está ali só observando. Então fica, realmente, concordo, fica meio, será que é o demônio que está acompanhando eles desde o começo, né? E o que é aquilo? Então ali cria um ruído de fato. Só que para mim foi uma coisa muito inicial, foi uma coisa que no começo eu me perguntei, só que o ritmo é tão frenético e as coisas vão seguindo num crescente tão intenso que lá pelas tantas aquilo já tinha passado e eu estava mergulhado na trama, no que ia acontecer no próximo bloco, sabe? Eles deram um intervalo agora, o que vai vir no seguinte quando voltar a transmissão do programa? Uma coisa que eu acho interessante também, que eu acho que é importante a gente falar, esse resgate, e daí tu lembrou Buscando, e eu acho que é super apropriado, né? Que é realmente o filme se passa enquanto o programa dura. Então não tem flashback, não tem. Tem alguns momentos que ele lembra da esposa lá que ficou doente, daí tem tem uma reportagem, né, de TV mostrando quem era essa mulher, quando ela apareceu no programa, etc. Mas é tudo dentro daquele tempo. Eu lembrei de um outro filme, eu não sei se tu chegaste a ver, um filme com o Colin Farrell, chamado Por um Fio, Sim. que é um filme que ele atende um telefone público e tem alguém sequestrando e começa a obrigar ele a fazer umas coisas. Tem um filme do Johnny Depp também, chamado Tempo Esgotado, se eu não me engano, também, que é um pouco mais. Ou seja, não é de hoje que esses filmes, né, da duração do filme se é a duração da trama, entende? É isso. Porque um filme pode se passar durante aqueles 90 minutos do filme, pode ser os 90 minutos da trama, né? Mas os 90 minutos do filme pode ser uma vida inteira de uma pessoa. Você pega uma cinebiografia, tu vai ver ela nascendo, crescendo e morrendo e tá ali, né? 80 anos, 100 anos, 50 anos, sei lá, da vida de uma pessoa comprimidos em 90 minutos. Nesse filme, não. Os 90 minutos do filme são os 90 minutos da trama. E isso, para mim, eu acho que ele é eficiente. Ele consegue. Ele não usa de muitos subterfúgios para tentar driblar essa lógica que ele mesmo se autoimpõe. Então é bacana isso. E me manteve interessado. Quero saber onde isso vai dar. E eu fiquei. Só que, por outro lado, daí eu acho que isso é mais para o segundo bloco, eu fiquei meio pé da vida com a história do título, caralho. Eu queria ver o demônio ali, caceta. E onde é que tava esse demônio? Cadê o demônio? Cadê a entrevista com o demônio? O que acontece? E como eu disse, quem está assistindo aqui com a gente, com certeza assistiu ao filme, e vocês perceberam ali, né, que é aquilo que eu disse. Eles chamam, né, o Jack the Roy chama pessoas que ele sabe que vai alavancar a audiência. Então ele chama uma especialista em atividades paranormais que está estudando uma garota que supostamente dentro dela tem um demônio, que ele é evocado de tempos em tempos. Essa menina é uma menina normal, né? E de vez em quando o demônio vai lá e, opa, agora sou eu que assumo esse corpo. E daí tem outros dois caras que ele convida também. Um é um cara meio místico, né? Que é o Crystal. E tem o cara que é o cético, né? Que ele é o Carmichael, interpretado pelo Ian Bliss. E esse cético, para mim, é um dos personagens mais interessantes. Porque ao mesmo tempo que ele algumas vezes ele consegue, né? O papel dele basicamente no programa é: aqui está a atividade paranormal, por favor, mostre como isso aqui é uma mentira. E ele tem que se virar lá para mostrar que às vezes ele consegue e às vezes não. E é claro que no escalonamento dos acontecimentos vai chegar um momento que ele não consegue mais e até ele vai enlouquecer. Mas eu acho legal que ele vai conseguindo algumas vezes, sabe? E isso vai deixando a gente curioso, como tu disse. A gente tá sempre curioso pro que vai acontecer no próximo bloco. Então,
fechando essa parte de found footage, Robledo, tirando, né, esses bastidores estranhos em preto e branco de uma pessoa que inexiste segurando uma câmera, funciona, a gente se sente imergido ali, né? Tem várias vinhetas, até no segundo bloco eu quero falar sobre uma polêmica dessas vinhetas de intervalo, mas tem vinhetas, tem ambientação, direção de arte, figurino, tudo tá bem completo, né? Até a imagem um pouco Tá, sim. a gente acha que tá ali assistindo a um programa dos anos 70. Isso é interessante. Tem também um preâmbulo, né, dos acontecimentos, que é como se fosse uma reportagem, uma matéria, falando da vida pregressa do Jack Darrow. E aí a gente entende quem é esse cara para antes assistir o programa dele, tá? Então, digamos que se a gente fosse assistir esse filme, achei duas fitas. Uma reportagem sobre o Jack Darrow, né, que introduz a gente aos acontecimentos, e a outra é o programa em si. E essa introdução é o desenvolvimento perfeito do personagem. Então, ao longo do filme, a gente só tem que se preocupar com o programa. A gente não tem que se preocupar muito com quem ele é, porque a gente já conhece ele. A gente já sabe que ele é um cara frustrado, ele é um cara que perdeu a esposa, ele é um cara que aconteceu muita coisa. Aliás, inclusive, ele usou da esposa, né, pra conseguir audiência. Então, Será? Será que usou? Será que usou? Há controvérsias, há controvérsias. A gente vai falar mais sobre o filme no segundo bloco. Por enquanto, fique com uma mensagem muito especial do nosso colega Marcelo Miller. Até já. Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Voltamos para o segundo bloco desse episódio sobre Entrevista com o Demônio. Robledo, esse é um filme ótimo para a gente resgatar um assunto que a gente conversa às vezes, que é, às vezes eu confesso, eu me sinto às vezes meio excluído, até no meio da galera da jornalismo de cinema, crítica de cinema, enfim. Momento confessionário. Ele acha que tá no psicólogo aqui, ele quer tratar os traumas. A gente vai lá e assiste um filme do David Cronenberg, por exemplo, um outro filme com podreira, como fala o Robledo Millan, tipo A Bolha Assassina, e daí tem uma galera da crítica que tá tudo certo, é isso aí mesmo, que acho que até o nosso colega Marcelo Miller, acho que é assim. Eu ia dizer, não é a galera da crítica, é a galera aqui do Papo de Cinema tem uma parcela que é fã. Que coisa linda, olha que coisa trash e tal. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu tenho um nojo. Eu não gosto muito de ver isso, sabe? Filme do David Cronenberg eu gosto mais quando é a proposição do debate do que quando ele expõe aquelas coisas mais nojentas, sabe? Tu gosta mais do Marcas da Violência e não do Crimes do Futuro, é isso? Total. Eu sou um cara que não gosta muito de algumas exposições, mas isso não tem nada a ver com... Eu não levo isso em conta na hora da qualidade do filme, é só porque me dá um pouco de enjoo mesmo. E esse filme é um filme que rola isso bastante, né? Não só no final, como acontece todas aquelas explosões, mas na metade do filme, num momento muito crucial, em que dos integrantes do programa do Jack the Rye, ele é hipnotizado. E ali dentro dessa hipnose que é feita pelo cara, justamente pelo cético, né? Justamente pelo cético, mostrando, ó, vou hipnotizá-lo e mostrar como magia e sobrenaturalidade nada mais Vamos explicar isso, né? Por que ele faz isso, né? Porque, como tu disse, tem uma menina, né, que alegadamente o demônio teria possuído ela. Então, tem ali, aí a gente já vai para uma referência imediata para o Exorcista, né? O maior clássico de todos, né? A menina possuída pelo demônio. E realmente é um truque muito visual, né? Porque a menina é uma Samara, né? Com aqueles cabelão comprido. Ela abaixa a cabeça, quando ela levanta, o rosto dela já está transformado. Já virou a Reagan, né? Com uma cicatriz aberta, o rosto transformado, um olho demoníaco e tal. É um programa de auditório, né? É um talk show, programa de auditório.
todo mundo vê aquela transformação, todo mundo que está no estúdio vê aquela transformação e se impressiona. E a partir daquele momento, então, é a entrevista com o demônio, né? O Jack Delroy não está mais falando com a menina, está falando com o demônio que teria possuído a garota. Quando isso acontece, o próprio apresentador fica em choque, todo mundo... O que está acontecendo? O cético é chamado para mostrar, poxa, todo mundo viu a garota se transformar. Como que isso pode ser falso? E o cético vai lá e mostra, então vou ver outra transformação. Ele chama um ajudante de palco. A gente falou do Jô Soares, né? Do programa do Jô Soares, seria o Derico, né? Chamaram o Derico ali para fazer uma participação. E o cara revela que o maior medo dele é minhoca, né? Esses vermes da terra, né? Esse tipo de bicho. E o cara induz, o hipnotizador induz esse ajudante a imaginar como se tivesse verme saindo de dentro do corpo dele. E daí começa a tal da podreira, né? Que tu abre a barriga, começa a soltar minhoca para tudo que é lado, e fica aquela coisa nojenta e tal. E a plateia, todo mundo vê e todo mundo se espanta. Cara, uma coisa dessa, para ser só hipnose, ele teria que ter hipnotizado todo mundo, né, para ter cair. Então ali já cai para um lance mais fantástico, né, tu já está partindo para uma outra seara. Claro que lá pelas tantas ele tem uma certa dificuldade para voltar ao normal, né, porque ele dá as palavras de comando e não acontece, tá? Só que lá pelas tantas ele... O hipnotizador já tá meio que assim, o demônio tá tomando conta daquele ambiente. Exato, exatamente. Daí, então, volta aos realizadores, né? Aos diretores que estão mostrando que é um crescente esse processo de dominação daquele cenário. E só que ele custa, né, é difícil, mas ele consegue retomar o controle e o cara vê que tudo aquilo que tinha acontecido nele, toda aquela nojeira e tal, era só uma indução. Ele foi levado a acreditar que aquilo estava acontecendo, só que não estava de fato. E ele vê que a barriga dele está normal, o rosto e tal. Ou seja, teria sido isso que teria acontecido com a menina também. A transformação dela em Regan, né, em garota possuída, teria sido uma indução, não teria sido de fato. Só que só essa dificuldade, tu mata a charada aqui agora, né, Vitor? Só essa dificuldade dele resgatar já mostra que o demônio está tomando conta da situação ali. Não é só mais uma questão de hipnose, né? E de fato é o que vai acontecer. Só que quando, enfim, acontece a questão, e daí a gente já cai numa outra seara, que é aquela seara conspiratória, né? De grupos de homens brancos que se encontram no meio de uma floresta negra para fazer um grande vuduzão lá e decidir os rumos do planeta e tal. Eu acho que nesse ponto o filme abraça uma ambição que não lhe é interessante, sabe? Não tinha porquê ele aumentar tanto o escopo quando ele está falando uma coisa tão pontual, que é uma menina possuída sendo levada para um programa de auditório. Isso já é chocante demais. Isso já gera debate suficiente, até nós dois aqui, eu não sei quem está nos ouvindo, mas ao menos nós dois, nós somos comunicólogos. Nós estudamos a comunicação, as veias da comunicação. Ou seja, cara, levar esse tipo de conteúdo, e é um debate que tem cada vez mais, principalmente com o advento dos reality shows, né? Se discute muito até que ponto certas coisas podem ou não ser mostradas na televisão, podem ser exibidas e ser tratadas como normais ou não. E o filme, quando ele pega uma transmissão de um programa dos anos 70, ele volta 40, 50 anos para isso. É muito interessante isso. Eu acho que aí já não precisava querer abraçar o domínio do planeta e os grandes homens e governos. Isso, no caso, que o Roberto está falando, é aquilo que a gente falou lá do início, que existe um preâmbulo, tem uma introdução sobre a vida pregressa do Jack Delroy, e ele era um cara que foi lá e recorreu ao ocultismo para alcançar o sucesso. E, assim, trocando em muitos miúdos, pacto com o demônio, tá? Só que aquela coisa, exatamente isso que o Roberto disse, o Roberto usou o termo abraçar. Eu já uso assim, colocar um segundo cobertor. Pô, tu já tem o primeiro que tá dando tudo certo. Não precisa do segundo, entendeu? Eles colocam uma segunda camada que ela não vai se desenvolver. No final, é só pra tu ficar pensando assim, o demônio foi lá acertar as contas com ele no programa de TV dele, sabe? Isso ficou vago e ficou bobo, até porque, no final das contas, ele talvez não sofra como deveria sofrer, sabe?
Não sei, isso eu concordo plenamente, Roberto. Eu acho que se colocou demais. Eu acho que poderia ter ficado só na questão do sensacionalismo em cima do falso interesse público, né? O Roberto disse que nós somos comunicólogos. Existem dois tipos de pautas na TV aberta, ou no rádio, que seja, que é o interesse público e o falso interesse público. Como a gente já falou, o Robledo cresceu nos anos 80 e 90, eu nos anos 2000, a gente viu Gugu Liberato se incomodando com a polícia, sendo indiciado pelo Ministério Público por criar pautas inexistentes. O cara foi lá e contratou dois atores e disseram, ó, esses caras são do PCC e ele deram entrevista pra gente. É basicamente isso. Então, tu imagina num contexto dos anos 70. A gente tá falando isso do Gugu, que foi no início dos anos 2000, mas a gente sabe que tem coisa que chega atrasada no Brasil. Então, lá nos anos 70 era isso, sabe? Os caras jogavam tudo que tinha numa TV e vão ver no que dá, sabe? Se der ponto de audiência, é lucro. É uma falta de noção, de perda de referências, né? Eles vão cada vez usando mais e mais, que daqui a pouco perde as referências e vai para o exagero mesmo. E esse exagero acaba se repetindo também no visual, que isso é uma outra coisa que me incomoda, porque vamos uma referência que para mim, tu falou muito do Cronenberg, tu lembra de Os Caçadores da Arca Perdida? Né? Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Quando eles abrem a arca, gente, isso não é spoiler, né? É um filme de 40 anos atrás. Quando eles abrem a arca, o que acontece? Começa a sair os fantasmas e as pessoas começam a derreter, né? As pessoas que estão ali, os gananciosos, tudo. E daí os olhos viram aquelas bolotinhas que caem no chão e saem escorrendo e tal. É isso que acontece no final do Entrevista com o Demônio, né? Cabeças explodem, né? Os corpos derretem, pega fogo, a pessoa se divide ao meio lá e tal. Cara, mas no Caçadores da Arca Perdida, que eu usei antes, tem um clima fantasioso, de aventuresco, de sessão da tarde, de um B potencializado por um grande orçamento, né? O próprio Spielberg abraça isso dizendo que foi a referência dele, que tu acaba aceitando aquela coisa do exagero dos olhos explodindo e tal. Agora, dentro da Entrevista do Demônio, que é mais B mesmo, né? Porque é um filme realmente de poucos recursos e tal, ou seja, é limitado as condições de realização do filme. Toda essa parcimônia que ele perseguiu durante toda a narrativa é deixada de lado nessa sequência final. Não tem uma transição gradual de um momento para outro. Esse ruído é que me incomoda, e por isso que eu falei lá no começo do programa que o final, para mim, parece meio despropositado. Isso podia ser tão melhor trabalhado. O que me quebrou mais é que daí no final ele começa a ter alucinações, pesadelos ali, né, o diabo entra na cabeça dele, aí vem o nosso querido plano holandês, que é aquele do Transpotting lá, do nosso querido Evan McGregor correndo, e vem na cara dele e ele começa a ficar super louco e a gente entra naquela pira, uma transcendência assim, pô, found footage foi pro saco, entendeu? Se foi total. Isso me deixa chateado, porque, como eu disse no início, como é fácil o found footage dar errado. Como é fácil. E daí os caras realmente jogam fora a chance de fazer certo. Mas é isso, Vitor. Eles próprios desprezam as regras que eles tinham proposto no começo da trama, é isso. E é por isso que daí vem o tal do ruído, né? A gente pensa, cara, alguma coisa deu errado. Eles mesmos abandonaram as regras do jogo. Então, daí não tem como dar muito certo mesmo. Agora, Robledo, pra gente finalizar esse episódio, uma polêmica que é uma polêmica, mas enfim, eu acho que agora tu vai pegar nojo de vez dos realizadores. Chegou a acompanhar alguma coisa da polêmica do uso de inteligência artificial nesse filme? Não? Não, me resgata ainda. Por causa dos intervalos comerciais? Exatamente, é isso aí. Os intervalos comerciais são artes, né? Se a gente dissesse para qualquer pessoa, né? Sabia que tem inteligência artificial nesse filme? O cara vai dizer, bom, então deve ter sido na hora das explosões, deve ter sido na hora lá da reunião, isso deve ter sido uma coisa muito grande. Não, os caras só usaram inteligência artificial para as artes dos intervalos. Eu pensei, cara, até onde vai a mão de vaquice para não pagar um artista para fazer uma artezinha do esqueleto dançando com uma abóbora lá de Halloween? É uma polêmica válida, mas ao mesmo tempo bobinha, né? Porque é muito pequeno, né? Dentro do contexto maior do filme, de tudo que está sendo discutido. Eu acho que é interessante porque a inteligência artificial realmente
está crescendo a olhos vistos, né? E é um debate que as pessoas não vão ter como evitar. Se para nós já vai estar nos pegando pelos calcanhares, as próximas gerações, então, vai ser o debate do dia, né? As pessoas vão ter que estar lidando com isso diariamente. Mas dentro desse filme, ainda mais um filme que olha para trás, né? Que olha lá para os anos 70, trazer esse elemento aqui realmente é meio dissonante. Mas eu, por exemplo, que não estava sabendo disso, acho bacana ter trazido, para mim passou em branco. Até porque, como eu te falei, como a gente concorda aqui, os intervalos ali, essas vinhetas, é um detalhe, né? Quase uma curiosidade dentro de uma coisa muito maior que é o que o filme propõe. Então, esse foi mais um episódio do Papo de Cinema sobre mais um filme dessa leva de filmes de agora da década de 2020, onde as pessoas estão realmente descobrindo que os anos 70 foram anos sombrios, cheios de sobrenaturalidade na cultura pop. E que venha mais, que venha a Entrevista com o Demônio, que venha Imaculada, que venha... A Primeira Profecia, a primeira Exorcista, o Herege... Que venha cada vez mais, que a gente está aqui para a gente discutir, para a gente ver o que presta, o que não presta, e se não presta, o que presta dentro do que não presta. Enfim, fica com a gente. Mas volto a resgatar, Vitor. Volto a resgatar. Dessa leva toda que a gente está comentando aqui, Entrevista com o Demônio, para mim, é o melhor deles. Eu também acho. Fica com a gente aqui no Papo de Cinema. Robledo, obrigado por mais uma parceria nesse episódio. Mais informações sobre o filme Entrevista com o Demônio lá no site www.papodecinema.com.br e até o próximo episódio.